Coronavírus e a simbologia da coroa. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Érica Vitiello de Barros, educadora, psicopedagoga, terapeuta integrativa, psicanalista e palestrante há 26 anos. E vou apresentar para vocês uma série de vídeos falando sobre o coronavírus do ponto de vista terapêutico vibracional. Neste vídeo falaremos sobre o formato do vírus em forma de coroa. O vírus coronavírus, o Covid-19, recebeu este nome por sua semelhança com uma coroa. A palavra coroa vem do latim corona. A palavra corona, em sua origem, designava o círculo ao redor de um astro, que hoje, quando nós olhamos, ou a olho nu, quando possível, ou com um telescópio, nós vemos, assim, um círculo em volta de alguns astros, um círculo de luz, tá? Então, a palavra corona vem daí. Aqui nós vamos ver o Sol, numa representação egípcia, os seus raios descendo para a humanidade, e em volta do Sol nós temos aí como se fosse uma sombra, que está em preto, que vai designar justamente essa coroa. Na história antiga, era comum que o chefe do governo dominante assemelhava-se aos astros maiores e trataram, claro, de querer uma coroa para eles também, uma vez que eles entendiam que os astros eram deuses, eram divindades muito poderosas e eles tentavam copiar, então, as suas características astronômicas e astrológicas e passaram a querer também ter aquela coroa luminosa para si. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos dessas coroas, que a humanidade já usou. Então vocês vão ver aí várias simbologias de deuses com esta coroa na sua cabeça. Depois disso, dos egípcios, de toda uma antiguidade, nós vamos ter o cristianismo também usando essa simbologia como símbolo de poder, como símbolo de maioridade, também de humildade, símbolo de comando e símbolo até mesmo de iluminação. Nesta outra imagem, nós vamos ver outros deuses solares de várias épocas, sempre com o halo, que hoje nós chamamos de aura ou de auréola para alguns. Então, nós vamos ter sempre essa simbologia de poder, de dominância, de comando entre todos os seres superiores. Aqui algumas imagens de deusas, deusas solares. Nós vamos ter Nossa Senhora também, em vários aspectos. Nós vamos ter o próprio Espírito Santo, ele vai usar essa simbologia da coroa também, sempre mostrando a superioridade, a divindade maior. Os gregos usavam coroas de ramos de folhas de loureiro, carvalho e de oliveira, e transmitiram o uso desse ornato aos romanos. Em Roma, com o andar do tempo, vulgarizaram-se as coroas de folhagem e de metal. Generais e guerreiros famosos usavam-nas como símbolo de vitórias. O vulgarizado aqui é no sentido de popularizado, já não mais os reis utilizavam somente as coroas, mas outras símbolos de poder de uma sociedade também passaram a usar. Depois nós vamos ter, afirma-se que Constantino, primeiro, o Grande, a partir de 306, que usou a coroa notadamente como de ouro, tornando-se insígnia do poder real. Hoje, papa, bispos, arcebispos, cardeais usam uma tiara, a mitra, a coroa, que representava a dignidade episcopal. Aqui nós vamos ver a coroa ao centro, e agora nós vamos ver um pouquinho mais dessa simbologia e depois o que isso tem a ver com o coronavírus. Então, aqui acima, a sua forma circular simbolizava perfeição e uma ligação com o divino,
pois é a presença que recebe a coroa que está acima dela, né, este poder. Então a coroa ela é colocada na cabeça, ela tem um formato circular. O formato circular ele é a representação dentro da geometria da geometria sagrada. Ele é a representação da perfeição, da totalidade. Então a coroa ela passa a ter a simbologia do redondo, da perfeição. Tá? E é colocada na cabeça, é a mente que rege, o poder mental, a inteligência dos grandes reis, né? Então ela começa a ter essa simbologia muito, muito importante de poder. Na Grécia Antiga, a coroa era um símbolo de consagração, tá? E também usada nos sacrifícios para as divindades. Nestes sacrifícios, tanto os sacerdotes a utilizavam, como também o sacrificado, porque dava poder a ele. A coroa é o símbolo mais importante da realeza. Entre outros, denota poder, autoridade, liderança, legitimidade, mortalidade e humildade. Tá? Então, nós vamos perceber isso agora, falando exatamente do coronavírus. Então, se vocês observarem aqui a imagem, desculpa, vocês verão que no finalzinho, né, de cada um desses pinos, digamos assim, ele tem o formato arredondado de uma coroa. Por isso que todos os vírus do Covid receberam esse nome de Covid de corona. Tá? Lembrando que o Covid-19 é um desenvolvimento de outros Covids que já existiam aqui na humanidade. Então, quando nós falamos de coronavírus, nós estamos falando de um vírus que ele veio mesmo para dominar, para reinar, para se sobrepor a todos os outros, e até por isso que ele vem tão forte, que ele adoece tanto, que ele contamina tanto e que leva a tantos óbitos. Lembrando também, gente, que na natureza tudo tem a sua função. A função do vírus é de realmente se penetrar num organismo e retirar dele a sua energia. Como eu falei no vídeo anterior, o vírus ele é um vampiro de energias, ele suga, né? Ele destrói a energia de quem ele contamina. Então ele vem com essa capacidade de dominação entre tudo. E aí vocês veem, né, essa confusão que está o mundo todo, e como é que fica o tratamento, e tenta-se uma substância, tenta-se outra, não dá certo, muda-se tudo. Por quê? Porque ele ainda está dando as ordens. Tem um motivo para isso? Claro que tem, nós vamos falar nos vídeos posteriores, portanto acompanhe aqui, lembre-se de se inscrever no canal, né, curte, compartilha, para que você possa então receber sempre as atualizações que eu vou colocando do ponto de vista vibracional, do ponto de vista espiritual, sobre a questão do Covid-19. Para finalizar para vocês, então, essa questão do coronavírus, né, sendo um vírus dominante realmente, e dominante no sentido pleno, ele veio realmente para dominar, e ele está dominando a atenção do mundo todo, ele está dominando todas as áreas da medicina, ele está dominando todas as áreas da nossa higiene, que é uma das funções do Covid-19, é a higienização planetária, que eu já venho falando nos meus cursos, nas minhas aulas, falando para os meus clientes, né, então, e agora isso vem como um fator fortíssimo de transformação da humanidade. Nada mais será como antes, tá, gente? Então, muita gente fala, ai, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Nós não voltaremos àquela normalidade conhecida até mais ou menos fevereiro deste ano. Tá? Daqui para frente, nós obrigatoriamente teremos que ter um novo tipo de vida. E é essa coroa, esse reino que o Covid-19 veio trazer para nós. Apesar de todas as dores, apesar de todas as preocupações, haverá sim no final uma melhora, um crescimento da humanidade, tá bom? Gente, agradeço muito aqui a companhia de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lembrem-se de se inscrever aí, tá bom? Até mais!